o curioso é que antes desse lance da túnica aí, o José, muito ingênuo, ele tinha sonhos. Isso. E esse é um fator. E ele foi ingênuo aí, Foi né? ingênuo, Assim, foi ingênuo. faltou sabedoria. Faltou demais. Ele sonhava lá que a lua, o sol e as estrelas se Primeiro prostravam foi diante dele. Dos ramos, não Qual é o fala nome feixes de soja? trigo, Trigo. os feixes de trigo. Que dos irmãos foi lá e prostrou diante do dele. Aí os irmãos, que ridículo, você está falando que vai se prostrar diante de você? Hoje eu sonhei. Ele sonhava e falava, né? Entendi. Que ele achava estranho, não sabia o que significava. Exatamente. Na verdade, o sonho dele estava sendo um misto de revelação divina com inconsciente. Desejo. Sabe? Deus revelou, porque Deus comunica conosco através de sonhos também. Mas por que se diz desejo? É desejo porque, assim, imagina você... E não só uma revelação, nesse caso. Foi uma revelação também, mas o desejo estava embutido porque o pai dele falava assim, você vai ser o meu filho. Olha, todo mundo quer ser amado. Por mais humilde que sejamos, ou digamos ser, todo mundo gosta de chegar no restaurante e alguém falar assim, seu Thiago, tá bom, desculpa, essa sobremesa aqui é com os cumprimentos do chefe, ele acompanha o senhor e tudo, você entendeu? Você gosta... Ele gosta muito, tá até acostumando. Por mais humilde que você seja, a melhor coisa que tem é ter o cartão X, e na hora de entrar no avião, você entra ali, ou senta no executivo. O fato de você poder entrar no avião e esticar suas pernas. Esticar suas pernas, ser o primeiro que entra, essa coisa toda. Então, ele foi crescendo com isso, e ele sabia. E a prova maior que ele queria é que logo que o pai deu a veste, ele não se fez de rogado, saiu vestindo. Aí tem um detalhe muito importante. Até o momento em que José estava revelando os sonhos dele, ele era motivo de deboche. Aí, um belo dia, o pai mandou costurar essa roupa multicolorida. Lá no Egito, tem um lugar... O Egito você já chegou aí, não? Nunca. Eu passei um dia, mas nunca. É bom você conhecer lá. Tem um lugar chamado Beni Hassam, tem as tumbas de Beni Hassam, e nas tumbas de Beni Hassam tem desenhado na parede uma caravana de cananitas vindo ao Egito para comprar alimento, como vai acontecer com a família de Jacó depois. E o que me chama a atenção nessa caravana é que você vê desenhado na parede assim os egípcios, você vê pelo tom da pele, o corte do cabelo, a barbinha assim, só um cavanhaque, eles são bem depilados, e você vê os semitas, totalmente cabeludões e tudo mais, e os que eram escravos estavam com roupa descolorida. Os chefes do clã estavam com as vestes todas coloridas. Isso é importante porque hoje, para produzir a cor de um tecido, azul, preto, a gente usa mecanismos sintéticos. No passado era tudo natural. Então havia cores que eram muito mais raras de se obter do que outras. O vermelho, por exemplo, o carmesim. Então ter uma veste multicolorida era um negócio top. O pai deu a veste, que significava: você vai cuidar das empresas para mim. O que o José fez? Não esperou o pai empossá-lo. Já saiu vestindo a roupa nova. Já saiu vestindo a roupa nova. Eita, e esse vestindo a roupa nova não é no sentido que eu te dei um terno aí do mais caro e você saiu com um terno para jogar bola. Não é isso. É como se você estiver na empresa, o cara fala assim, olha, continua trabalhando que eu tô pensando em você para ser o meu substituto na presidência. E o cara já começa a agir como um substituto. Já começa a falar com todo mundo, pisar em todo mundo. Você sabia, eu saí da sala do chefe agora e tudo. Fica calado, pianinho, deixa ele te empossar primeiro. Não atice as hienas. Aí o José veio, quando ele veio ao longe, vestido com a roupa, os irmãos já entenderam o recado. Papai vai colocá-lo para ser o chefe do clã. E ele vai vingar da gente tudo que a gente fez, todo o bullying que a gente preparou para ele. Aqui foi o divisor d'águas. Até aquele momento, José era um sonhador idiota. Agora, ele se tornou uma ameaça real. Por isso que até então, os irmãos se limitavam ao deboche e ao desprezo. Agora, eles tinham que eliminá-lo. Cara, olha só. Caraca, trazendo para o isso é muito mundo foda. dos negócios, né? Alguns dos maiores erros que eu já cometi foi o seguinte. Eu sou um cara que eu dou muita corda pro time. Eu sempre dei muita corda pro time. Então eu falei, Kaique, vai lá, faz do jeito que você achar legal. Vai lá, faz isso, etc. Isso daqui funciona até um certo momento. Quando você começa a ter um negócio maior e você continua dando corda, você tem um problema de passagem de bastão. E aí você falou, poxa, ele foi lá, já saiu botando a túnica e não esperou essa passagem de bastão, não é? E eu tenho anotações de princípios que eu tiro da Bíblia para aplicar no meu dia a dia. E um dos princípios eu tirei de quando Moisés estava empossando Josué.
E olha o que está escrito, ó. Então o Senhor disse a Moisés. Então, é algo divino. Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao... Ou seja, você deve passar essa autoridade na frente dos outros. Para que os outros respeitem essa pessoa assim como te respeitavam antes. Então, por ferir um princípio desse, não ter essa paciência, ser esse jovem rebelde, ele acabou trazendo para ele a falta de credibilidade ou esse excesso de deboche que acabou combinando no que aconteceu depois. Então, o que acontece? O que aconteceu, pelo menos nas pessoas, que eu não fiz isso na frente dos outros e assumiram posições de liderança aqui na empresa? Elas não tiveram respeito dos seus liderados. Exatamente. Caraca, faz muito sentido. Então, por isso que até recentemente, ontem aconteceu isso com uma pessoa, eu falei, calma, não vai falando com ninguém não, deixa eu falar com a pessoa primeiro. Aí eu, olha, tal pessoa, existe uma pessoa que agora vai começar a falar com você por causa disso, sobre aquilo também, sobre isso também. E aí você tira essa fricção. Porque você imagina, de repente alguém vem e começa a te dar ordem. Alguém vem e começa a te fazer várias perguntas, te tirar da zona de conforto sem você ter passado autoridade. Aí você começa a gerar atrito. E aí, se você começa a amar uma relação, é muito mais difícil você recuperar depois, né? Então, realmente, foi um erro básico que o José cometeu. Tem que aprender. Sabe, uma outra história da Bíblia paralela para ilustrar isso? Você pode ser até o garotinho ruivo que matou o Golias gigante. Mas Saul ainda está no trono. Então esquece. Você entendeu? Aquete o facho, porque o Saul ainda tá no trono, não chegou a sua vez. É porque o negócio importante disso é porque, cara, sei lá, vejo o Thiago como uma autoridade. Eu respeito essa autoridade. Se ele não passar o bastão, se ele não colocar a mão no ombro do Lucas e falar assim, ó, agora quem comanda isso aqui, quem cuida disso é esse cara. É difícil você, só se ele chegar sem nada, né? Então, por isso... Ele chegar mandando, né? É difícil, Principalmente se ele já era alguém que incomodava. E que ninguém estava na expectativa, né? Não era alguém, vou usar uma expressão, querido, presidenciável, não no sentido só político, né? Presidenciável. Não, esse insight é bom. Por isso que você vê as pessoas que têm, por exemplo, tem uma pessoa aqui na empresa que chegou que era muito mais vivida, tinha mais experiência, é mais sábia. Então ela não chegou batendo em todo canto. Ela chegou e falou, não, cara, pô, espera aí, você não consegue falar com aquela pessoa antes e tal. Então a pessoa com mais sabedoria sabe onde tá pisando. Não vai criar as inimizades à toa. Aí o jovenzão chega arregaçando, batendo o pé na porta, gritando, e todo mundo começa a odiar esse cara. I could have